Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui para mais um dia da nossa jornada de oração. Eu sou o pastor Tiago Souza e sou muito feliz em estarmos juntos aqui nesse dia tão especial para mais uma vez tirarmos um tempo, dedicarmos um tempo ao Senhor em meditação, um tempo devocional com o nosso Deus. Já agora, eu aproveito para pedir que você venha se inscrever no nosso canal do YouTube da Devec Porto. Também peço que você curta esse vídeo, comente aqui embaixo, deixe aqui uma palavra do seu coração, um pedido de oração que estaremos apresentando diante do Senhor. E também te peço, compartilhe esse vídeo, viu? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, com seus grupos do WhatsApp. Eu tenho certeza que da mesma forma que esse tempo de oração vai te abençoar, também vai abençoar a vida de várias outras pessoas que serão alcançadas através do seu compartilhar, viu? Seja aí um instrumento de Deus para alcançar vidas através da nossa jornada de oração. Glória a Deus por esse tempo. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar, você que tem aí, que pode, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu quero ler 3 versículos hoje, versículo 21, 22 e 23. Mateus, capítulo 16, versículos 21, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que convinha de ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esse texto traz para a nossa vida um ensinamento muito importante, um ensinamento fundamental que sem adquirirmos este aprendizado e este ensinamento, estamos suscetíveis, a desistir com facilidade das promessas e dos propósitos de Deus para a nossa vida. O versículo 21, Jesus chama os seus discípulos e começa a expor-lhes, e começa a mostrar-lhes o que haveria de acontecer consigo. Jesus começa a revelar o seu propósito, o propósito de passar pela morte, o propósito de se entregar à morte, o propósito de ser entregue nas mãos dos escribas, dos fariseus, na mão de homens maus, para que fosse morto. Jesus, então, aqui no versículo 21, ele revela o propósito pelo qual o Pai o enviou. Obviamente, é um propósito que os discípulos não estavam preparados para ouvir. Era um propósito que os discípulos não estavam esperando ouvir. Mas no fim do versículo 21, está ali o final, na verdade a conclusão do propósito do Jesus encarnado, do Cristo encarnado, que era ressuscitar ao terceiro dia, ou seja, vencer a morte. A história não finalizaria, a história não seria terminada no Calvário, a história não seria terminada na cruz, no madeiro, a história não seria terminada na morte. A história de Cristo seria, e o propósito de Deus era esse, seria terminada na ressurreição, seria terminado vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo o pecado. E diante desta revelação que Jesus traz aos seus discípulos, Pedro o chama num canto, o chama à parte, como está no versículo 22, e começa a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro, tomado ali de um certo senso de justiça, fala: não, você não merece passar por isso. Não, Senhor, o Senhor não pode passar por tamanho sofrimento, isso não é para você. E talvez, ao olhar as palavras de Pedro, você não consiga enxergar ou aplicar a sua própria vida, mas certamente, em algumas ocasiões, alguém já deve ter chegado para você, ou como já para mim já chegaram, dizendo: não, esse sofrimento não é para você, abre mão disso, deixa isso, pelo amor de Deus, você não merece passar por isso, isso não é de Deus para a sua vida. E quantas vezes pessoas talvez até movidas de boas intenções, movidas de um bom objetivo, estão
na verdade, emprestando a boca para o inimigo. Na verdade, estão emprestando a boca para o diabo paralisar o propósito de Deus. Porque era necessário que Jesus passasse por aquele sofrimento. Era necessário que Jesus passasse pela morte. Era necessário que ele passasse pela cruz. E vem o Pedro, o bonzinho, dizendo, não, de maneira nenhuma, eu não permitirei que o Senhor passe por isso. Eu não vou deixar. Enquanto eu estiver vivo, o Senhor não passa por essa situação. E muitas vezes com o objetivo de proteger a nossa vida, de proteger algumas áreas da nossa história. Na verdade, pessoas estão nos impedindo de viver o propósito de Deus. Entenda uma coisa, é fato que passaremos por provas, por adversidades. É fato que passaremos por sofrimento e tribulação. Mas muito maior do que essas situações é o propósito que Deus tem escondido por trás delas. É óbvio que o sofrimento, que a morte, que o calvário, que o madeiro, é óbvio que a coroa de espinhos, é óbvio que ser escarnecido, é óbvio que ser escorraçado, ser espancado publicamente era algo tremendamente horrível de se viver. Isso é óbvio, isso é claro, é notável. Entretanto, havia um propósito de Deus escondido por trás daquele sofrimento. Da mesma forma que eu creio que por trás de cada sofrimento da nossa vida há um propósito de Deus. Por isso não dê ouvidos a vozes de pessoas que dizem que você não precisa passar por isso, que você não tem. Não, isso não é para você. Você tem que se valorizar, esse sofrimento não é para você. Entenda, às vezes são pessoas que estão movidas por Satanás, como Jesus disse. Estão sendo alimentadas por Satanás para tentarem paralisar o propósito de Deus na sua vida. Jesus então vira-se para Pedro e repreende. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ah, meu irmão, quantas vezes o sofrimento que estamos passando, a dor, a adversidade, quantas vezes o dia mau, a luta, são na verdade partes do propósito de Deus na nossa vida. Quantas vezes a derrota, a perda, né? A frustração, a decepção, quantas vezes essas coisas estão no bojo, fazem parte do todo do projeto, do propósito de Deus. Uma coisa é certa, não vai terminar na derrota, não vai terminar no sofrimento, não vai terminar no dia mau. Porque do mesmo jeito com Jesus teve sofrimento, teve cruz, teve coroa de espinho, mas terminou na ressurreição. Ou seja, o propósito de Deus é muito maior do que o tempo do sofrimento. O propósito de Deus é muito além do que o tempo do sofrimento na sua vida. Creia nessa palavra. Entenda uma coisa, você não vai desistir no meio dos propósitos de Deus. Você não vai abandonar, levantar bandeira branca, não, pelo contrário. Você vai ultrapassar essas adversidades e vai viver a plenitude daquilo que Deus tem preparado para você. Porque certamente Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas boas e maravilhosas para o seu povo. Diante disso, eu quero te convidar para fazermos uma oração. Talvez você está vivendo um momento semelhante a esse, ou conhece alguém semelhante a isso. Viu? Que, como Jesus, está ouvindo conselhos para abandonarem esse sofrimento porque não entendem o projeto de Deus na sua vida. Então vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, te exaltamos, Senhor, reconhecemos a Tua majestade, o Teu poder. Nós te engrandecemos como Senhor nas nossas vidas, como Deus que Tu és. Seja adorado, seja glorificado o Teu nome. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver, Senhor, inclusive pelas adversidades. Senhor, quantos de nós não estão compreendendo, quantos de nós não estão entendendo, Senhor, o motivo do sofrimento, o motivo, Senhor, da adversidade, o motivo do dia mau. Ah, Senhor, e a minha oração nessa noite, nesta manhã, a minha oração, Senhor, nessa jornada de oração, é que o Senhor possa verdadeiramente visitar este coração, trazendo o consolo do Espírito Santo,
fazendo com que os teus filhos compreendam, Senhor, que esse sofrimento, na verdade, é só uma etapa na jornada do propósito, que ainda tem coisa nova, que ainda tem coisa grande, que ainda tem, Senhor, um novo tempo para ser inaugurado. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que nós possamos ouvir muito mais a voz do Espírito de Deus do que a voz dos enviados de Satanás. Senhor, que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus e do Espírito Santo muito mais do que a voz de enviados de Satanás. Seja conosco, Senhor Jesus, eu te peço, assim como o Senhor venceu todas as etapas do projeto, do propósito salvador de Deus na terra, que o Senhor possa nos capacitar, nos preparar, nos dar condições, ferramentas, Senhor, que o Senhor possa estar conosco em cada uma das adversidades, nos fazendo entender que por trás do sofrimento existe um propósito escondido de Deus para as nossas vidas. Nos faça viver, Senhor, a plenitude da chamada, do propósito, a plenitude daquilo que o Senhor tem sobre nós. Sê conosco, Senhor, nós te glorificamos. Que o fato de vencermos as adversidades seja, Senhor, um testemunho de louvor ao Teu nome. Seja um testemunho de adoração ao Teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te, Senhor, rogamos nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém e glória a Deus. Que bom que você veio até aqui, que você alcançou até o fim dessa jornada de oração. Que o Senhor, em Cristo Jesus, possa te abençoar, que você tenha um dia de boas notícias, um dia cheio da presença de Deus, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira cheia do Espírito Santo, uma quarta-feira de bênção sobre a sua história, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vá em paz.